Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nas cartas do Novo Testamento, estamos na reta final, faltando aí pouquíssimos capítulos para nós encerrarmos esse nosso segundo semestre de 2022, que foi um tempo de nós mergulharmos nas cartas do Novo Testamento, um tempo de crescermos no conhecimento de Cristo, um tempo em que a palavra de Deus, nós fomos recebendo essa palavra de Deus viva, poderosa, eficaz, atuando em nós. Então nós estamos encerrando hoje a primeira carta de João, 1 João capítulo 5, e nesse capítulo é um capítulo, ele não é muito grande, mas é um capítulo que tem muitas informações, muito conteúdo, muita coisa maravilhosa para nós compreendermos da palavra de Deus. Então eu quero começar com os irmãos lendo os primeiros versículos. Eu quero ler do versículo 1 até o versículo 5, e está escrito assim: Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, amados, para nós compreendermos esse capítulo 5, vale a pena nós lembrarmos de uma das características dessa carta que João escreveu. Foi uma carta que, além de outros atributos, tem o encorajamento que João estava dando para os irmãos permanecerem em Cristo e fazendo um combate contra os falsos ensinamentos, principalmente o gnosticismo do primeiro século, que tirava a divindade de Cristo Jesus. Jesus não era o próprio Deus encarnado, ou então Jesus nem veio em carne, foi algo místico. E o apóstolo João, ele combate essas heresias, esses ensinamentos falsos, principalmente o de dizer que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Filho de Deus. Sabe, amados, esse é um mistério que muitas vezes se nós tentarmos compreender com a nossa mente natural humana, é impossível alcançar. De que Deus é um único Deus, mas que se apresenta de três formas diferentes, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o gnosticismo cristão fazia exatamente isso. Eram pessoas que se declaravam cristãs, mas que não criam na divindade de Cristo Jesus. Então o apóstolo João vem e combate. Uma das características dessa primeira carta dele é isso, é combater esse ensinamento falso. Então, nesse último capítulo, ele diz, olha, aquele que crê que Jesus é o Cristo, essa pessoa é nascida de Deus. Todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. E é interessante que ele diz assim, assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Olha que interessante, amados. Como que nós podemos saber se nós amamos de fato os nossos irmãos em Cristo? Quando nós amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. E nós já vimos lá em 1 João capítulo 3 que os mandamentos de Deus não são pesados. O principal mandamento lá em 1 João 3,23 diz: qual é o mandamento? Que vocês creiam no nome de Jesus Cristo e amem-se uns aos outros. Vivam em dedicação uns com os outros. Mas o primeiro é crer no nome de Jesus Cristo. É depositar a completa confiança na suficiência de Cristo Jesus. É crer que Jesus é o Cristo. É crer que Jesus é o Filho de Deus. Olha o que ele
o que ele continua escrevendo ali. O que é nascido de Deus vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas fé em quê? Fé que Jesus é o Filho de Deus. E aí ele vem e continua a escritura ali do versículo 6 em diante, ele vai dizer assim, ó: este, que é Jesus Cristo, é aquele que veio por meio de água e sangue, não somente por água, mas por água e sangue, e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E aí, na leitura ali, eu creio que os irmãos já leram o capítulo do dia, ele vai falar, ó, existem 3 que dão testemunho, que é o Espírito, a água e o sangue, e esses 3 são unânimes. O que significa esses 3 que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue? A água é representada no batismo por Jesus, dizendo que ele veio para a redenção dos nossos pecados. O sangue simbolizando a morte, o sacrifício de Jesus, ou seja, o pecado foi condenado. E o Espírito, lembrando que remetendo à ressurreição de Jesus, porque ele foi ressuscitado por meio do Espírito e dito como o Filho de Deus com poder. Então, a água, o sangue e o Espírito dão testemunho, ou seja, toda a vida de Jesus dá testemunho. A sua morte, a sua ressurreição dão testemunho de que ele é o Filho de Deus, de que ele é a verdade. E é isso que o apóstolo João está encorajando os irmãos a crerem nisso. E aí ele vai dizer que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Por quê? Porque o Espírito Santo nos dá esse testemunho. E qual que é o testemunho? Que Deus nos deu a vida eterna. E a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Amados, nós vimos no capítulo de ontem que Jesus Cristo morreu para que nós possamos viver por meio dele. A única fonte de vida que nós temos é Jesus Cristo. E nós precisamos firmar isso cada vez mais na nossa mente e no nosso coração. Jesus Cristo morreu para nos dar vida e vida eterna. E nós só podemos viver a vida genuína por meio de Cristo. E aí o apóstolo João continua e vai dizer ali, eu escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. Para quê? Para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. Ou seja, vocês não creem em Jesus Cristo? O Espírito Santo está em vocês, então vocês já receberam a vida eterna. Vocês têm a vida eterna. Amados, isso é extraordinário demais. Não é porque eles não tinham a vida que o apóstolo João estava escrevendo. Pelo contrário, era exatamente porque eles tinham a vida. É para que eles não fossem enganados, para que eles não se deixassem levar pelo engano que estava se multiplicando ali naquele tempo. E hoje, mais do que nunca, ensinos enganosos têm se multiplicado no mundo, tirando a divindade de Jesus Cristo, tirando a suficiência da obra de Jesus Cristo. E aí o apóstolo João continua, e eu quero ler esses versículos com os irmãos, os versículos 16 e 17, ele diz assim: se alguém vir o seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se deve orar por este. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Muitas vezes nós lemos isso daqui e ficamos pensando, né? O que será que quer dizer isso? E é interessante porque o apóstolo João não faz uma grande explicação sobre isso, o que dá-se a entender que os ouvintes, quem estava recebendo a carta dele, entendia muito bem o que significava pecado que leva à morte e pecado que não leva à morte, porque ele não faz grandes explicações, significa que era um assunto, provavelmente, que os ouvintes tinham entendimento a respeito dele. E como nós vemos no contexto da carta, e é uma carta que combate o ensino, principalmente, né, o ensino do gnosticismo, então o que nós podemos compreender? Que o que seria esse pecado que leva à morte? É o deliberadamente, o conscientemente, a pessoa sair da fé genuína em Cristo Jesus e começar a crer numa mentira.
Ela decide crer na mentira. Porque nós vimos aqui, que o apóstolo João fala, nos outros capítulos nós vimos isso, que esses falsos mestres, ele chama, né, de filhos do diabo, que tem o espírito do anticristo, eles saíram do meio da igreja. Ele diz, mas eles não eram dos nossos, porque se fosse, eles tinham permanecido conosco. Então, se eles estão ensinando, é porque deliberadamente eles escolheram, não, eu estou ouvindo essa mensagem, mas eu rejeito esta mensagem, a mensagem verdadeira do evangelho, e eu vou ensinar uma mensagem enganosa, eu vou crer na mensagem, nessa outra mensagem aqui. Amados, nós temos visto muito isso, a manipulação das escrituras para as pessoas crerem de forma que elas querem crer. Porque muitas vezes as pessoas tentam racionalizar ou intelectualizar a Bíblia. A Bíblia não é para ser compreendida com o nosso intelecto. A Bíblia é para ser compreendida pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Somente pelo Espírito nós conseguimos compreender as palavras de vida que estão na Bíblia, porque Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida. Se nós tentarmos entender as Escrituras com uma mente natural, apenas pelo intelecto humano, é impossível. Nós começamos a sair da verdade de Deus. E é o que muitos têm feito. Então, o apóstolo João está dizendo assim, ó, existem os pecados que não levam à morte. Orem pelos seus irmãos, para que eles sejam restaurados. Mas aqueles que deliberadamente escolhem, propositalmente escolhem, não, a Bíblia não é a verdade, a Bíblia não é a palavra de Deus, Jesus Cristo não é Deus, ele não veio em carne, e começam a pregar outra verdade porque eles escolhem. Eu digo para vocês que nem orem por estes. É basicamente a apostasia, amados. E nós sabemos que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais e mais a apostasia aumentará. É basicamente o que está escrito lá em Hebreus, que aquele que experimentou a vida de Cristo e uma vez caiu, é impossível voltar, porque deliberadamente ele está insultando o Espírito da graça. É algo que ele faz deliberadamente. É muito triste isso, né, amados? Não sei vocês, mas o meu coração entristece quando eu penso nesse tipo de coisa. E aí nós precisamos nos manter unidos no vínculo da verdade, que é Cristo Jesus, na suficiência de Cristo Jesus. E ali no versículo 18, vou ler com os irmãos também, ele diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Ou seja, aquele que é nascido de Deus, veja que em 1 João inteira, João fala sobre isso, né? Sobre aquele que nasceu de Deus não pode estar mergulhado numa vida pecaminosa. Então sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Amados, nós precisamos compreender que todo aquele, 1 João fala muito sobre isso, que nasceu de Deus, não vive mergulhado numa vida de pecado. Aquele que nasceu de Deus reconhece que Jesus Cristo é o Senhor. Quando peca, reconhece que pecou, se arrepende, se submete a Deus, se sujeita a Deus. E olha que promessa, verdade gloriosa para nós. Aquele que nasceu de Deus, Deus o protege e o maligno não o atinge. Quando nós estudamos as palavras no original grego sobre esse o maligno não o atinge, nós vemos que não é que o maligno nunca vem contra nós, mas é como se fosse assim: o maligno não pode fazer morada em nós, ele não pode mais, ele tenta nos atingir, lança setas, lança mentiras, mas ele não consegue mais fazer morada. É como se o pássaro está voando sobre a nossa cabeça, mas ele não tem como fazer ninho em nossa cabeça. É nesse sentido que essa palavra está nos dizendo, que essa palavra está nos ensinando. Então, o maligno não tem mais a capacidade de viver em nós, de governar a nossa vida. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus. Ele tenta nos atingir, lança setas, lança mentiras, mas é como o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios: nós levantamos o escudo da fé para combater os dardos inflamados do maligno. E é o que o apóstolo João escreveu aqui. Qual que é a vitória que vence o mundo? É
a nossa fé. Amados, nós sabemos que Jesus Cristo é a vida, é a única fonte de vida, Ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É o que está escrito aqui no versículo 20. E eu quero ler para nós concluirmos o nosso áudio de hoje aqui, os versículos 20 e 21. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amados, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E nós estamos nele, se cremos nele, estamos nele e podemos ter essa confiança. E olha que promessa extraordinária, ele nos deu entendimento para que nós o conheçamos. Ele nos deu entendimento por meio do seu Espírito que em nós habita. Por isso que quando nós estudamos as Escrituras, não é com o nosso intelecto que nós vamos compreendê-la, mas é por meio do Espírito que nos dá o entendimento para que nós conheçamos o nosso Deus, que é Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, obrigada porque nós podemos compreender que o Senhor Jesus é a verdadeira vida. Ah, Senhor, muito obrigada porque o Senhor nos dá esse entendimento por meio do seu Espírito. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós permaneçamos firmados na fonte genuína de vida e fé, que é Jesus Cristo. Que os meus irmãos não se afastem nem para a direita nem para a esquerda, mas que eles permaneçam firmados em Cristo Jesus, a âncora das nossas almas, o pastor das nossas almas. A vida genuína está em Cristo e eu oro para que os meus irmãos jamais se desviem dessa verdade, Pai. Em nome de Jesus, que eles não creiam nas mentiras que têm sido disseminadas mundo afora, mas que eles creiam na verdade que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.